Olá, eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E damos as boas-vindas ao tal podcast, espaço de conversas sem guião, que aproximam experiências e histórias de vida. É nos estúdios do Expresso que recebemos um Global Shaper, ou será melhor dizer Shaker, em bom português, alguém que aponta caminhos para pensarmos e construirmos um futuro mais humanizado. Mas antes de se ocupar das estruturas que sustentam o mundo, o nosso convidado, Felso Ganhanhe, começou por desenhar, logo aos 10 anos, nas aulas de educação visual, o sonho de construir edifícios. Por isso, prosseguiu os estudos no Instituto Industrial 1º de Maio de Maputo, cidade onde nasceu e cresceu, até se mudar para Castelo Branco, destino da formação em Engenharia Civil e especialização em Ciência Política e Relações Internacionais. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Bem-vindo, Felso. Muito obrigado. Bem-vindo. Olá, muito obrigado por me terem aqui e obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e vejo que foram buscar muitos detalhes sobre essa história aqui, por acaso começou já há algum tempo. Arquivos moçambicanos, não é? Exatamente. Olha, é muito bom ter-te connosco e eu saltei o teu primeiro nome quando fiz a apresentação para que tu possas falar sobre ele. Portanto, Enredovino. É Enredovino? Acertaste muito bem na pronúncia, exatamente. Costuma ser uma parte muito engraçada. As pessoas vêm, mas nem sempre acertam na pronúncia primeira. Mas é preciso dizer que estamos aqui a fazer um bocado de batota porque treinei um bocado antes de começarmos, não é? Pronto. Mas qual é que é a história do teu primeiro nome? É uma história muito ligada à família. Por acaso é um nome muito proprietário, por assim dizer, porque meu pai é que o fez. É um nome aglutinado, que é a junção ou a aglutinação dos nomes das minhas tias. O meu pai teve 4 irmãs. Ele é o penúltimo de uma família de 8 filhos. E ele quis homenagear as irmãs dele, que eram 4 neste caso, sendo a mais velha Henriqueta, depois Dora, Vitória e Ana. Ele pegou nas iniciais dos nomes delas, no caso do N não é bem a inicial, é uma das letras do nome Ana, e criou aqui um nome aglutinado em que, pronto, conseguisse, e ele constantemente, várias vezes chamou-me Mano, Mana, várias vezes ele tem dessas coisas, e pronto, surgiu daí o meu nome, e eu ia só dizer que, para além do meu pai chamar-me Mano, Mana muitas vezes, os filhos dessas tias olham para mim como mamã. Como mamã? E chamam-me mamã, o que é um bocado esquisito às vezes, mas ao mesmo tempo muito engraçado porque, lá está, é um nome muito ligado à nossa família e acaba por ser normal. O nome tem muito poder, acaba por transportar e depois também todas essas ligações familiares. E Felso também tem alguma história? Sim, sim, a irmã mais velha do meu pai, a tia Henriqueta, a tia-avó, porque como sendo mais velha e por causa da posição que ela ocupa nessa hierarquia dos irmãos, acabamos por tratar tia-avó. Teve filhos e dentre os quais teve um filho chamado Félix, que esteve imigrado durante muitos anos na África do Sul, que foi casado com Elsa. A esposa dele chamava-se Elsa e da aglutinação dos nomes deles, Félix e Elsa, no caso S de Elsa, surge aí o Felso, de onde ele veio. Por acaso eles faleceram e pronto. Também foi uma homenagem por causa disso. Mas sim, o meu segundo nome vem daí. Bem, eu imagino aqui o peso da responsabilidade que tu carregas. É como se tu tivesses toda a energia destes elementos da tua família. Sim, eu tento não pensar muito nisso. Porquê? Porque no final do dia eu acho que os nomes são da autoria do meu pai, ele quis fazer as homenagens, mas eu acho que
o meu próprio percurso tem sido tão cheio de desafios que acabo por não tentar infligir em mim próprio um elevado nível de responsabilidade por pensar, ok, o peso das pessoas que vieram antes de mim. Claro, tenho esses aspectos presentes da família, da minha própria história, nunca esquecer de onde venho, quem eu sou, faz parte da minha identidade, mas não perco muita energia a pensar, ok, o que é que eles pensariam de mim e por aí em diante. Eu tento ser fiel àquilo que eu acredito que são os meus propósitos e pronto, ao longo do percurso acredito que consegui já fazer os meus pais orgulhosos, portanto, sem nunca também pensar muito nesse peso de, ok, tenho que fazer deles orgulhosos, claro. Pais orgulhosos, sim. E quais são os teus propósitos? Uau, são vários. O meu próprio percurso eu acho que acaba por mostrar muito isso, que é alguém que se forma. Eu, por acaso, fiz, conforme a Paula disse no início, Instituto Industrial 1º de Maio em Maputo. Fiz um curso técnico médio de construção de edifícios, depois vim fazer engenharia civil em licenciatura, ganhei uma bolsa para fazer engenharia civil cá em Portugal, nomeadamente em Castelo Branco, e mais tarde, por maioria de razão e por causa do percurso que eu comecei a fazer, muito na base do associativismo, acabei por me interessar por causas públicas, por políticas públicas, por envolvimento e participação cívica e chegou um momento em que eu pensei, ok, tenho que ir buscar as credenciais na academia e por isso neste momento estou a terminar o mestrado. Já tinha pós-graduação, mas estou em vez de terminar o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. Portanto, houve sempre esta preocupação, se calhar, de tentar diversificar. Não, se calhar nem foi algo desenhado por mim inicialmente, mas eu acho que o percurso foi moldando essa diversificação e eu assumo isso como uma bandeira da qual muito me orgulho, porque eu acho que uma pessoa pode ser várias coisas. Portanto, do mesmo jeito que hoje eu tenho propósitos de curto, médio e se calhar não tão de longo prazo, porque eu não vivo muito com propósitos de muito longo prazo, eu sei que daqui a amanhã esses propósitos poderão mudar. E pronto, não querendo fugir da tua pergunta, neste momento diria que os meus propósitos passam muito por principalmente ser bom pai. É um excelente propósito. Principalmente ser bom pai. Esse é o meu maior propósito, porque aqui há um ano atrás fui pai e eu acredito que quem já passou por essa experiência, as prioridades mudam. Portanto, o meu maior propósito neste momento, sim, é ser bom pai, mas também tenho propósitos e sonhos e objetivos individuais, a nível profissional, a nível pessoal e familiar também. Alguns deles, posso aqui citar sem problema, passam muito por conseguir se calhar aprofundar ainda mais a carreira que eu iniciei aqui há uns tempos na Comissão Europeia. Gostava muito de voltar a ter uma experiência com a Comissão Europeia, ao mesmo tempo em que gostava de continuar a empreender socialmente, porque também envolve-me em organizações, por exemplo, como os Global Shapers, e não perder esse lado, porque eu gosto de fazer coisas com as quais me divirto. E são essas coisas que eu procuro constantemente fomentar. E pronto, se calhar mais para frente surgirão mais propósitos. Olha, falaste no teu filho, tendo em conta esta tradição da tua família de aglutinar nomes. Qual é que é o nome do teu filho? É filha, por acaso. É filha? É filha. Yunara. Exato. Vem de alguém ou... Não. Yunara surge, ou seja, de uma variação de um nome que é Ioná, que em hebraico quer dizer pomba. Pomba. E foi daí que surgiu o nome. Ou seja, foi pensado, não foi? Gosto do nome e foste ver o significado antes de... Por acaso, quem deu a mãe... Quem escolheu foi a mãe. Quem escolheu o nome, desculpa, foi a mãe. Não fui eu. Mas sim, procuramos ter sempre nomes com significados. Sim. Tu há pouco falaste nos Global Shakers, que são uma comunidade, que é uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, e eu no início, quando estava a fazer a apresentação, até fiz aquela brincadeira com o shaker, porque é possível ser shaper sem ser shakers? Acho que não. Sinceramente, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que é difícil ser shaper sem ser shaker, porque eu acho que o ser shaper vem muito da inquietação.
Somos pessoas inquietas, pessoas que olham muito o que se passa à sua volta e que querem tentar impactar alguma mudança à sua volta e tentar mudar alguma coisa e querer fazer parte da solução. Eu acho que isso é extremamente chave. Podemos ser sempre adeptos e treinadores de bancada. Outra coisa bem diferente é estar lá envolvido e estar disposto e estar disponível a fazer acontecer e querer ser parte da solução. Portanto, eu acho que é praticamente impossível ser shaper sem ser shaker, que eu acho que é uma boa colocação. Ótima, sim. Olha, eu também estou curiosa sobre algo que li enquanto estava a pesquisar sobre o teu percurso, uma frase que tens num dos teus perfis: eu sou porque tu és. No mundo que nos ensina desde muito cedo a competir uns com os outros, como é que se continua a acreditar que só crescemos verdadeiramente quando crescemos em conjunto? Essa é uma frase muito, muito, muito... mexe muito comigo. Exatamente, da filosofia Ubuntu, que em bom... Bantu, que é a língua de onde origina, nem se diz Ubuntu, se diz Ubuntu. Ubuntu, exato. Que por acaso é a mesma língua que dá origem à minha língua materna, que é o Xangana, Tsonga. Sim. E para mim, como eu dizia, tem uma forte ligação àquilo que é a minha raiz enquanto africano, enquanto jovem moçambicano da Zona Sul, porque depois de Moçambique, como é enorme, as línguas são várias lá dentro. Mas ou seja, eu participei da Academia Ubuntu em 2020, em contexto de pandemia, e foi uma experiência transformadora, porque é daí onde eu fui buscar, onde eu aprendi também sobre essa frase, essa filosofia de eu sou porque tu és, que é a ideia de uma vida de serviço, uma vida de que o propósito se calhar não é tanto olhar para nós, é mais olhar para os outros e procurarmos encontrar a nossa própria satisfação em servir aos outros. Eu acho que hoje em dia essa não é só uma filosofia, é uma forma de ser e estar para mim. Pelo menos eu sou muito assim, que prefiro muito preocupar-me em perceber, como é que eu posso impactar a vida da pessoa XYZ e como é que eu posso tentar ajudar da melhor forma possível, mais do que propriamente, o que é que eu posso fazer por mim próprio. E eu acho que, de certa forma, ao mesmo tempo em que fala-se, ou é uma filosofia que inspira essa ideia de serviço, também dá-nos aqui uma retribuição que de certa forma chega a ser egoísta, porque eu acho que não há nada maior que a satisfação de tu olhares para o teu entorno, perceberes, consegui impactar imensa gente, e essa satisfação é só tua. É verdade. Tu é que criaste, tu é que estiveste lá envolvida, tu é que deste o teu tempo, tu é que te disponibilizaste para ajudar, e é um sentimento que ninguém mais vai tirar. És tu, Georgina, que estiveste lá envolvida, és tu, Paula, que estiveste lá envolvida, e só vocês é que sentem isso. Portanto, tem esse lado egoísta em que o sentimento no final do dia é só para ti, mas é um sentimento que vem de um serviço para todos. Portanto, como é que num mundo em que cada vez mais, não sei se vou dizer bem, eu repeti bem a tua pergunta, é difícil, né, de certa forma, encontrarmos inspiração, motivação para continuarmos a viver e buscarmos formas de continuar a crescer juntos, em conjunto. A crescer juntos em conjunto. Como é que nós continuamos a fazer isso, pese embora tenhamos todos os entraves que vamos tendo? Eu acho que parte da solução é continuarmos a nos lembrar de justamente frases como essa, sim, mas principalmente de figuras inspiradoras, pessoas que marcaram vários episódios da nossa história recente, nem assim tão antiga, pessoas como Nelson Mandela, por exemplo, pessoas como Barack Obama, pessoas como Desmond Tutu, e tantas outras que não são conhecidas, não é? Exatamente. Dessa forma. E aliás, usei aqui uma redundância, não é? Crescer juntos, em conjunto, sei lá como é que eu disse há pouco, mas é essa ideia, não é? Que só no coletivo, ou só atuando no coletivo, é que realmente vai impactar o nosso individual, porque é assim, e acho
que esta filosofia devia estar bem mais presente nos nossos líderes mundiais. Mas, tu há pouco falaste sobre as raízes, não é? E referiste o Tsonga, que eu acho que é espetacular, Xangana, enfim, que tu colocas no currículo. Pois é. Que é ao lado, não é, das línguas coloniais, vamos colocar nestes termos. E tem existido um movimento de uma série de pessoas, não é, que estão nestes processos decoloniais de tentarem aprender uma das nossas línguas, justamente para tentar resgatar também, não é, nesta tentativa de aprendizagem, há aqui um movimento de resgate de partes, não é, que nós muitas das vezes nem sabemos que estão cá. Tu, ao deambular pelas línguas que falas, e que são várias, tu sentes essa diferença no teu sistema? Portanto, a pessoa que fala Tsonga acaba por aceder a aspectos diferentes da pessoa que está-se a expressar em português, da pessoa que está-se a expressar em inglês. Sentes alguma diferença nisso? Sim. Eu acho que sou um privilegiado para já, por ter crescido bilíngue. Eu acho que a diferença vem principalmente daí, porque quem me conhece sabe disso. Eu pronuncio qualquer... Tu podes dizer algo em mandarim e eu vou pronunciar quase que igual ao que tu acabei de dizer. Sem saber o significado, pronuncio quase que igual. Por quê? Porque o Tsonga, por causa da origem semântica e o léxico da língua, para quem conhece a língua, não tem nada a ver com português. Não tem nada a ver com português. E é uma língua muito... Por ser banto, por ser... dos nossos antepassados, também não conheço a fundo a história da própria língua. Mas o que eu sei é... Tem palavras que nos desafiam a fazer coisas com a nossa língua que o português, por exemplo, não faz. Portanto, o ter crescido bilíngue permitiu-me facilmente aprender outras línguas. Claro. Por exemplo, o inglês. Conforme eu dizia, eu facilmente pronuncio, não digo aprendo, hoje em dia está mais complicado, quando era mais novo era muito mais fácil aprender e assimilar novas línguas, novos idiomas, mas por causa desta questão de ter... E eu acho que isso é fácil, a gente encontra isto todos os dias na rua. Alguém que só teve contacto, desde que nasceu, com uma única língua, muito dificilmente consegue pronunciar outras línguas, principalmente se vierem de outras origens, ou seja, por exemplo, não seja lusófona, uma língua que não... Sim, que foneticamente não está próxima. Exato. E no meu caso é um bocado diferente, e é desse privilégio de ter, se calhar, aprendido desde sempre Tsonga, que é um idioma completamente diferente, que vai moldando a língua para se adaptar a vários outros contextos, se calhar, linguísticos, e conforme eu dizia, eu aprendi muito cedo o inglês, que depois acabou por ser uma experiência transformadora, e que pronto, acabou por me abrir o mundo, porque eu acho que muito daquilo que eu acabei por viver e experienciar foi graças ao inglês. E, portanto, eu sinto diferença, não sei se estou a responder bem a tua pergunta, sinto muito diferença no sentido em que as minhas vivências acabam por ser enriquecidas muitas vezes por causa disso. Ou seja, eu sou uma pessoa muito curiosa, até mesmo para aprender novas línguas. Sempre que eu vejo alguém diferente, quero logo saber mais sobre aquela pessoa, quero aprender mais sobre aquela pessoa, quero aprender mais sobre o que é a cultura daquela pessoa. E não sei se isso advém diretamente do fato de ter nascido e crescido numa sociedade laica, com pessoas de várias origens, porque Moçambique depois tem isso. Eu lembro-me sempre de uma música que diz Moçambique preto, Moçambique branco, Moçambique indiano, Moçambique mulato, enfim. É um bocado isso. A sociedade moçambicana é muito diversificada, e dentro dela, pois, pronto, cabem várias pessoas de várias etnias, várias culturas diferentes, e eu acredito que a minha curiosidade também vem muito disso. E pronto, não sei se fugi muito à pergunta. Não, porque eu estava a pensar nisto, porque há quem partilhe, por exemplo, que para falar de emoções, e pensando aqui na realidade portuguesa, as pessoas que falam a língua cabo-verdiana e que dizem, não é, que conseguem se expressar, que a sua alma, não é, expressa-se
em língua cabo-verdiana e não em português. Acho isso interessante e estava a pensar até no facto de nós termos línguas que são mais palavrosas, por exemplo, e outras que se calhar vivem mais do silêncio ou dos silêncios e que acabam por treinar mais a nossa observação e menos a nossa expressão verbal. Não sei porque eu não falo xangana, infelizmente. não sei se associativo ou não, Sim. mas é uma curiosidade mais do que propriamente uma constatação. Não é? Sim. E eu tenho, se calhar, a partilhar que das minhas músicas favoritas, que sempre fizeram parte da minha história, do meu crescimento, são músicas em xangana. E são as mais antigas. Estou a falar de Goroani, estou a falar de Wazimbo, estou a falar de grandes artistas moçambicanos, Jeremias Nguenha, que no final do dia, e se calhar a Paula saberá disto, são músicas que falam muito da história e de toda a luta do povo moçambicano e do povo africano, no sentido mais abrangente. A ideia, e depois isso também fez muito parte da minha história, a ideia de um povo ou de um filho que nasce e os pais dizem logo desde tenra idade. E Moçambique diz muito isso. Come, cresce para emigrares. Antigamente, à volta da mesa, de jantares e tal, em família, era muito a ideia de que coma, cresça e vá para a África do Sul. Dizia-se muito isso. A imigração era essencialmente para a África do Sul. Mas hoje em dia, pelo menos eu, quando olho para esse tipo de músicas que dizem muito, falam muito ao meu coração, a ideia que me passa é de género. Cresce, bate as asas, é quase como a música da Ana Moura, né? Que é as andorinhas, bate as asas e voa alto e isso foi sempre algo presente na minha família. Os meus próprios pais viveram entre 1986 e 1990 na RDA, a Alemanha Democrática, e depois mais tarde regressam para Moçambique, mas agora crescer, lá está. Crescer ouvindo essas histórias de tios que foram para a África do Sul tentar a vida, saber da história dos meus próprios pais que também foram tentar a vida lá fora e tal, não tinha outra forma, não tinha escapatória, porque é algo que faz parte do DNA da família. Então, para mim foi sempre isso, que é ter essas músicas todas, ter essa influência toda, saber o peso da história. E daí não há medos, não há nada que pensar em termos de arriscar, bate as asas e vai para o mundo. E vieste, eu sei que já disseste, penso que sim, chegaste a Portugal com que idade? 18 anos. Portanto, bem terrinho. Ainda por cima para Castelo Branco. Exatamente. Não é propriamente para a grande cidade. Não. Portanto, como é que foi essa chegada? Eu costumo contar esta história e conto com muita satisfação, porque eu não escolhi Castelo Branco. Eu costumo dizer que Castelo Branco é que me escolheu. Porque efetivamente ninguém conhece Castelo Branco lá fora. Uma cidade muito interior, que se diz muito em inglês, não é mainstream, pronto. E eu lembro muito bem que quando eu vi o concurso de Bolsa de Estudos da Camões, as universidades que eu escolhi são aquelas que todos nós conhecemos, Coimbra, Lisboa, que queria estudar Engenharia Civil, portanto era o IST, Instituto Superior Técnico. E depois eventualmente a Faculdade de Porto, também tinha a Faculdade de Porto, a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, portanto não escolhi Castelo Branco, mas porque não tinha média suficiente para ir para essas as primeiras opções. Depois surgem vagas no Instituto Politécnico de Castelo Branco, capital do distrito, e foi para lá que eu acabei. Puseram-me as opções. Olha, tens aqui uma opção em Castelo Branco e tal, Gustavo. Ok, sim, Gustavo, gosto da ideia. Não conheço a cidade, mas vou aprender. Eu gosto muito de explorar coisas desconhecidas, lugares desconhecidos. E lá fui eu para uma cidade, sair de uma cidade quase 4 milhões de habitantes, como é Maputo, para uma cidade de 35 mil, pouco mais disso. Foi super, super engraçado a chegada, perceber a mudança. Antigamente eu nasci numa zona, cresci numa zona um bocado ao redor da cidade de Maputo. Para quem conhece bem Maputo, é ao longo do bairro da Plana, mas não é Plana Cimento, é Plana Caniço, porque existem várias planas em Maputo, pronto, é uma zona suburbana, pronto. E eu lembro-me que era uma zona também de muito mercado, havia muito comércio, e era normal eu todos os dias sair à porta de casa e ver à vontade uma multidão de pessoas que diria milhares, na casa dos milhares, não sei precisar quantos,
mas milhares de pessoas todos os dias passavam por aquele grande entreposto, porque é Praça dos Combatentes. Quem conhece bem a Praça dos Combatentes sabe que é muita gente ao mesmo tempo. E de repente passar por Castelo Branco E é a calmaria total. Calmaria total, exato. E eu comecei a tentar buscar os pontos positivos, desde a paz e tranquilidade para estudar, comunidade pequena, quer dizer, maior proximidade, e até nas aulas isso sentia-se. E depois, que é uma grande ironia, eu fui fazer um Erasmus para a Espanha, para a Universidade Politécnica de Madrid, e saí de uma realidade em que eu estava numa turma de 8 alunos em Castelo Branco, para uma turma em que tinham 200 pessoas dentro de uma sala. Claro, Madrid. 200 pessoas dentre as quais eu era o único negro. Essa também foi um dos choques. Em Castelo Branco não era assim? Não era? Não. Muito pelo contrário. Eu lembro-me disso muito bem, porque grande parte não digo todos os politécnicos, mas principalmente as universidades nem digo, mas os politécnicos do interior do país, alguns dos cursos teriam fechado se não fossem os alunos internacionais. É verdade. Esse é um tema, sim. Se não fossem os alunos internacionais, eu lembro-me muito bem dos nossos professores dizerem alguns dos nossos cursos teriam fechado se não fossem vocês estarem cá. Portanto, esses acordos, e hoje em dia Bragança, por exemplo, tem uma grande comunidade de estudantes PALOP por causa disso, porque ainda bem que abriram portas para permitir essa imigração de estudantes internacionais que queiram vir fazer cá o ensino superior, porque, lá está, eu acredito que é uma situação win-win. Os politécnicos continuam os seus cursos, ganham população, porque também estão, e depois essa também é uma das minhas causas, a desertificação do interior, porque Castelo Branco, eu fui para Castelo Branco para estudar, mas acabei por viver Castelo Branco e as dores de Castelo Branco, e é uma realidade que nós já nos debatemos com ela há muitos anos, que é muitos alunos estudam lá, mas depois saem, vão para os grandes centros, porque há mais oportunidades, e que é algo que também tentamos, a nível local, colmatar e procurar que haja uma maior fixação, e também o governo tem tido algumas iniciativas para tentar fixar desde médicos, já há muito aquela ideia de mobilidade, por exemplo, dos médicos, para quem se fixa no interior tem mais incentivos e por aí em diante. Mas lá está, a minha experiência acabou por ser um bocado de choque, ao mesmo tempo em que foi de buscar perceber rapidamente como é que eu agora navego nesta nova realidade, como é que eu, acima de tudo, impacto mudança relativamente àquilo que, pronto, era a minha comunidade, ou passou a ser a minha comunidade, e consegui encontrar espaço para isso em alguns momentos através de adversidades, porque eu lembro-me que depois do episódio de Espanha perdi parte da minha bolsa. O que é que aconteceu em Espanha? Exato. Nós é super curiosas, queremos saber esses pontos todos. O que é que aconteceu em Espanha? Eu fui fazer um Erasmus de 1 ano, em Espanha, e pronto, a gente recebe uma subvenção para estar nesta nova realidade, só que é uma subvenção muito curta, e isto eu digo abertamente porque é um debate muito aceso a nível europeu, até no Parlamento Europeu tem tentado a se falar muito disso, e acaba por ser esse é um fator que acaba por limitar muita gente, porque hoje em dia, se calhar, se tivesse tido essa noção na altura, se calhar tinha pensado muitas vezes antes de ir para a Espanha, porque o custo de vida acabava por ser estava muito mais acima do que aquilo que era a combinação da bolsa que eu recebia de Moçambique e a subvenção do Erasmus, ou seja, pese embora tivesse essas ajudas, acabava por estar um bocado abaixo daquilo que era o custo de vida em Espanha. Pronto, conclusão da história. Muito esforço. Muito esforço. Se calhar não aproveitei e não desfrutei tanto de Espanha quanto até gostava de ter desfrutado. Mas acima de tudo, essa é uma coisa que pronto, digo com um sorriso no rosto, porque eles lá não tinham aulas de inglês, tive que aprender o espanhol, só que eu perdi 4 meses a aprender o espanhol. E eu ganhaste. Exato, ganhei 4 meses a aprender espanhol, só que disso tudo, as aulas tinham ficado para trás e pronto. Acabei por perder ali algumas cadeiras e Felso, um bocado teimoso, achei que podia-se fazer as cadeiras todas já no final do ano letivo, e aquilo tudo acabou por levar a uma situação de falta de aproveitamento escolar, um início de burnout, não bem um burnout, tanto é que comecei a usar óculos depois daquela experiência. Não usava óculos, mas comecei a usar óculos.
enfim, depois chego a Castelo Branco e uma das imposições do programa Erasmus é que o aluno tem que ter aproveitamento escolar. Eu não tinha. Então perdi a parte da bolsa que dizia respeito ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, que era residência de estudantes e propinas. Então tive que começar a pagar as propinas por mim próprio e pagar o sítio onde eu morava. E isso obrigou-me a começar a trabalhar. Pois. E no início, isso acontece em 2017, eu vou à Espanha em 2016, volto em 2017, 18 ainda consigo subsistir com algumas ajudas, principalmente dos próprios serviços de ação social da escola, mas mais tarde era preciso fazer mais por mim e pronto, comecei a bater portas nas associações locais, e é daí onde eu fui conhecer uma associação, ou a associação em que tive o meu primeiro trabalho como dinamizador comunitário do programa Escolhas, e é aí onde começa o percurso que me leva à Comissão Europeia. Pois. Comecei a me envolver mais com a comunidade, já não queria ser só o estudante que veio para Portugal para estudar Engenharia Civil, depois voltar para Moçambique imediatamente a seguir. Começo a me envolver mais, trabalhava na altura com migrantes, trabalhei na altura a partir de 2019, março de 2019, com migrantes refugiados, e foi uma escola, porque foram 40 e tal nacionalidades num intervalo de cerca de quase 4 anos, e ao longo desse processo também tive a exposição com o Ubuntu. Então aquilo foi uma escola no sentido em que eu despi-me de muitos estereótipos, preconceitos. Sempre fui uma pessoa muito mente aberta, acredito eu, mas estando ali com em contacto direto, a perceber a cultura, a perceber quem são as pessoas. Isso. E com pessoas de diferentes geografias, pessoas que os seus países, ou seja, os países de origem estão em guerra uns com os outros. Vou falar de Paquistão e Índia. Enfim, depois tentar ser essa figura, porque a figura do dinamizador comunitário acaba por ser um mediador, alguém que tenta construir pontes, que também é uma outra grande lição da filosofia Ubuntu, que é a lógica de, em cada margem do rio, ou seja, é possível sempre encontrar um único ponto, mesmo que seja um único ponto sequer, onde a gente consiga encontrar um substrato sólido o suficiente para começarmos a construir uma ponte. Portanto, foi muito esse exercício de, pessoas diferentes, pessoas que vêm-se como inimigas, pessoas que se calhar não gostam muito de falar umas com as outras, mas temos que tentar encontrar aqui uma forma de, construir uma ponte, isto aqui vos interessa aos dois, se calhar vamos por aí e vamos fazer da nossa comunidade, ou seja, vamos tentar enriquecer a nossa comunidade a partir daí. A diversidade, eu acho, acaba por enriquecer as comunidades. Claro. Em Castelo Branco conseguimos fazer esse trabalho durante aliás, eu saí, hoje em dia ainda continua o trabalho. Eu sinto que temos uma comunidade migrante muito, muito, muito coesa e muito empática, e que vive muito esse sentido de comunidade, conforme eu descrevia. E que pontos é que tu construíste na Comissão Europeia? Pontes. Muito boa pergunta. Eu acredito que o caso da Comissão Europeia, para mim, foi mais sobre Foi acesso. A representação portuguesa da Comissão Europeia, certo? Exatamente. Portanto, importa dizer, portanto, estavas fixado em Lisboa. Exatamente. Ou seja, entre... Se calhar fazer um apontamento Sim, por favor. Eu saí de Castelo Branco em 2023, em março, porque queria explorar algo novo, e migrei para a Bélgica. E migrei para a Bélgica com um duplo propósito. Queria experimentar trabalhar em engenharia, porque eu fui para lá para trabalhar como engenheiro de infraestruturas, mas também fui de olho em trabalhos na Comissão Europeia. E essa curiosidade toda e esse interesse todo pela Comissão Europeia, pelos assuntos europeus, surge como consequência de uma exposição que eu tive numa escola de verão promovida pela própria representação da Comissão Europeia em Portugal, que chama Summer Camp, que eu fiz em 2021, que fez-me ficar completamente fascinado por essa ideia de uma Europa em que somos 27 Estados, já éramos 27 na altura, 27 Estados-membros, cada um tem a sua soberania, mas ao mesmo tempo temos aqui valores comuns, propósitos comuns, há coisas que são fundamentais para nós, tentamos
cultivar todos os dias esse espírito. E na verdade não tinha sido o meu primeiro contato, porque o Erasmus também é muito essa bandeira, carrega muito a bandeira do projeto europeu. Mas lá está, eu vou para Bruxelas com esse propósito. Desde cedo percebi, se calhar infraestruturas não é bem o que eu quero. Gosto de trabalhar com pessoas, gosto de ver o impacto do meu trabalho aqui. É construção civil também. Pois é, exatamente. Da sociedade civil. Exatamente. É construção civil também e queria muito voltar a fazer isso e procurei muito trabalhos na Comissão Europeia lá em Bruxelas, mas quis o destino que eu voltasse para Portugal e acabou por aparecer um posto cá em Portugal e candidatei-me, fiz entrevista como qualquer outra pessoa também que passou por esse mesmo processo e que não tinha nada a ver com a engenharia. Eu acabei por conseguir o posto muito por causa da bagagem que eu trazia como mediador ou como comunicador em programas de escolhas e pronto, vim para cá para trabalhar com jovens principalmente, público mais jovem, e comunicar o projeto europeu e falar da importância de preservá-lo, principalmente em tempos tão desafiantes como os que vivemos. É verdade. Portanto, pontos, respondendo à tua pergunta, pontos que eu construí na Comissão Europeia, na representação no caso, passou muito por ir às escolas e tentar, escolas algumas, se calhar com um nível de literacia maior sobre o próprio projeto europeu e outras não, nem tanto, mas procurar ser esta pessoa que tenta chegar numa sala, ganhar a sala no sentido em que aproxima as pessoas daquilo que é o projeto europeu, porque eu acho que nós perdemos as pessoas quando começamos a falar de abstrações. Sim. Mas eu agora, já referiste 2 vezes o projeto europeu, pelo menos agora nestes poucos minutos. Sim. O que é o projeto europeu para ti? Porque eu, olhando para aquelas que têm sido as decisões das lideranças europeias, para aquela que era a proposta inicial, até pela declaração, Schuman e tudo, e a paz, e esta união das indústrias do carvão e do aço, 2026, não é isso que nós observamos em relação não só àquela que poderia ser a coesão e que deveria estar a ser a coesão a nível dos Estados, mas e depois a estes posicionamentos mesmo, que há aqui um ajoelhar perante uma série de trampismos que andam à solta. Projeto europeu. Projeto europeu. Eu acho que vou responder a tua pergunta falando da arquitetura do Parlamento Europeu em Estrasburgo, que tem uma arquitetura que foi propositadamente deixado, ou seja, um edifício que propositadamente foi deixado inacabado, que retrata muito, dá muito essa ideia de que é um projeto em constante construção. Portanto, assim como todas as democracias, não há sistemas perfeitos, a democracia não é perfeita. Eu acredito que, e Obama diz muito isto, que é a ideia de, se a gente olhar para a história, já passamos por períodos destes, de provações, testes, mas à medida em que a gente vai passando por elas, a gente percebe que vêm tempestades, abanam os sistemas, mas se nós nos lembrarmos e nos focarmos naquilo que são os valores, naquilo que são as premissas do projeto europeu neste caso, se calhar conseguimos sair de cada uma destas tempestades um bocado melhor. Ou seja, há que tirar lições do que está-se a passar, há que depois mais tarde pormos o dedo na ferida e dizermos, olha, isto aconteceu, portanto o que é que fazemos para amanhã isto não voltar a acontecer. E dando aqui, pegando no que estavas a dizer, eu acho que efetivamente, lá está, tu disseste bem, começou como um projeto em torno do carvão e do aço. Evoluiu para a CE. A paz, não é? Exato, porque o pressuposto era como é que nós vamos garantir a paz. Foi essa a via que naquela altura se entendeu que era mais viável, não é? Isso, e hoje em dia se calhar não se vive muito isso, não é? Mas lá está, eu acho que quando a sua fundação conseguiu cumprir o propósito, no meio deste percurso, quase que de certeza, houve momentos em que o projeto europeu não ficou, ou seja, ficou um bocado desvirtuado por maioria de razão de aparecerem figuras que tentam estremecer o sistema ou tentam estremecer os regimes em alguns instantes da história, mas lá está, eu acho que olhamos um bocado para trás e percebemos que
há aqui uma lógica de continuidade e, conforme eu dizia, o mais importante é a gente se lembrar do que é que nos fez unirmos em primeiro lugar. E eu acho que a história da Europa é muito, ou seja, a história que dá origem à União Europeia é muito boa nesse sentido, que é a ideia de, ok, nós já vivemos 2 grandes guerras, Exato. não queremos mais isso. Então vamos tentar ver como é que nós evitamos, tornamos a guerra impossível. Portanto, os critérios de Copenhaga acabam por emanar alguns princípios, algumas bases que acabam por tentar promover isso continuamente, não é? Lá está, não é perfeito. E algumas das grandes lutas que se vêem aí tem mesmo a ver com essa questão de os Estados são soberanos, os Estados têm, ou seja, a União Europeia... Essa também é uma questão, não é? Até que ponto é que somos soberanos, não é? Porque há tantas... enfim, que faz parte, não é, do projeto de integração, não é? O abdicar de uma série de questões de soberania, não é? Mas enfim, estavas a falar sobre... É um teste, sem dúvida, é um teste, é um grande teste que tem-se falhado um pouco, mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Sim, nós não somos uma federação, somos uma união de Estados, não é? Aqui na União Europeia, e lá está, daí a ideia da soberania, estar ainda com os Estados, e este é um debate. Depois. Exatamente, ninguém quer ser uma federação, aos federalistas, mas a maioria não quer ser uma federação. E eu sinceramente acho que é um debate que vai continuar aceso por muitos anos por vir, mas lá está. Eu lembro-me sempre de ter já ouvido isto, um dos meus professores, que por acaso é o Durão Barroso, que já dizia isto nas aulas, que é a Europa tende a integrar-se ainda mais após crises, ou quando passa por crises. Testes como, por exemplo, a Covid-19 ou o impacto da Covid-19, que veio a mostrar que a Europa estava muito dependente de atores externos, estão neste momento a causar algumas mudanças. Estamos a ver novas políticas estruturais para tentar ver se reduzimos as dependências da China. Por exemplo, a crise das migrações também é um grande exemplo. Não é? Em 2015, a Europa passa por essa grande crise que, em certa medida, eu, por ter trabalhado nesse setor, posso vos dizer que há muita coisa que eu via que eu acho que foi muito mal feita em termos de integração. O que é que poderia ter sido feito diferente para estarmos num outro lugar? Desde logo a questão de, antes de tentarmos pôr as pessoas a trabalharem, pormos as pessoas a aprenderem a língua local, porque sabemos que é com essa língua que as tem pessoas que viver, não é? Também têm que viver. E que interagir. Isso. Eu acho que esse trabalho, por exemplo, não foi feito, ou ficou muito aquém daquilo que podia ter sido, porque, por exemplo, eu lembro-me que parte dos projetos que eu na altura tive contacto, trabalhava com jovens, a sigla era mesmo assim, jovens imigrantes não acompanhados, ou seja, menores não acompanhados em Portugal, que é a ideia de que é um menor, vem de um país terceiro no sentido em que não é da União Europeia, da União Europeia, sim. É isso, e que vem de campos de refugiados da Grécia. Neste caso. E, portanto, é depois realocado em Portugal e tem que fazer aqui um processo para ganhar a sua autonomia de vida. E uma das coisas que eu sentia era, ok, eles chegavam aqui e tinham ambições, como é óbvio, todos nós temos ambições, temos sonhos, temos vontade de fazer pela nossa própria vida, não queremos que se calhar nos deem a comer, queremos ir à procura daquilo que nós vamos comer no final do dia, ou seja, pessoas querem trabalhar, mas depois parecia que as entidades ou as várias camadas da estrutura que devia promover e no final do dia impulsionar a integração não estavam muito bem articuladas em termos de o que é que se fazia. Ou seja, isso envolvia desde tribunais a equipas de intervenção comunitária, que por acaso era o nosso caso, estávamos no terreno, casas de acolhimento especializado e, ao mais alto nível também, os ministérios, o Ministério, no caso da Ação Social, e depois também o Alto Comissariado para as Migrações, que hoje em dia é o AIMA. Portanto, haviam aqui entidades que esforçavam-se, é verdade, para tentar ver se estas questões eram resolvidas rapidamente, mas eu acho que a articulação não funcionava muito bem. E há casos muito tristes que depois
pronto, foram acontecendo e... Sim, olha Felso, eu ouço-te, né, e também li muitos textos que tu tens publicado como Global Shaper, Shaker, e há uma esperança, ou seja, tu apresentas diagnósticos, refletes sobre as realidades, mas e depois apontas sempre aqui algumas possibilidades, algumas alternativas, vias para nós sairmos do lugar em que estamos para um lugar melhor. Isso vem de onde? Essa fé na possibilidade e nessa mudança que é positiva? Isso vem, eu diria que vem, lá está, eu lembro-me de falar aqui da minha família, não é? Que é a ideia de, a ideia que eu disse, olha, coma, cresça e abra as asas e vá. Isso, de certa forma, é, ok, há mais para além daquilo que tu conheces, há mais para além daquilo que tu vês. Portanto, é essa ideia de esperança, não é? Que é, ok, projeta-te, vá à descoberta e certeza que lá mais para frente vais encontrar coisas que vão ser desafiantes, muito certamente vão ser desafiantes, mas vão-te fazer crescer, vão-te fazer amadurecer e no meio disto tudo, quando olhares para trás, verás que tornaste uma pessoa melhor e se calhar conseguiste chegar a bom porto. Portanto, eu sou otimista mesmo por causa disso, que é a minha forma. Por acaso, vou dar aqui um exemplo que é, mesmo no âmbito dos Global Shapers, nós temos uma iniciativa, um projeto chamado Meet the Leader. Eu lembro-me que numa das sessões em que estávamos assim, que é a ideia de convidarmos uma pessoa inspiradora, uma figura inspiradora, vem ter connosco, jantamos, fazemos perguntas, a pessoa partilha um bocado da sua história e fala-nos do seu percurso de liderança e pronto, vamos aprendendo coisas sobre essa pessoa. E num desses jantares, um dos meus colegas perguntou quando é que eu tive o meu primeiro contato com crises. Eu disse todos os dias. Por quê? Claro. Porque eu nasci numa família em que eu sabia que eventualmente ia ter o almoço, mas não sabia muito bem o que ia comer para o jantar. E muitas mães, pelo menos no contexto de onde eu venho, no meu bairro ainda vivem assim, que é o que vai se comer hoje à noite ou seja, terá que ser fruto ou terá que ser resultado do que se está a trabalhar agora ou a vender na sua banca, que temos muitas bancas em Maputo, a vender na sua banca para poder depois pôr comida na mesa. Ou seja, lá está, esperança. Eu não sei muito bem o que eu vou comer no final do dia, mas sei que tenho que trabalhar para poder lá chegar. E é uma forma de viver para mim. E muita fé também. Tem que se ter muita fé. E o teu positivismo, esta forma de encarar a vida, está ainda mais aumentada, por assim dizer, agora que és pai? Ou é necessário que mantenhas essa fé agora que és pai? Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que agora que eu sou pai, há coisas que eu já há muito tempo falo, por exemplo, e procuro ser um ativista no que diz respeito às alterações climáticas, e a ideia de que tipo de mundo queremos deixar para as gerações que vêm aí. Por acaso escrevi um texto há muitos anos atrás, no âmbito do programa Escolhas, sobre isso, sobre essa questão, que é a ideia de responsabilidade. Responsabilidade intergeracional. Ou seja, não pensarmos em nós só, pensarmos, ok, que tipo de mundo, que tipo de herança estamos a deixar para quem vem depois de nós. Eu acho que ou seja, tendo sido pai já há muito tempo, ou seja, não é por ter sido pai, na verdade, porque eu sempre soube que queria ser pai, mas agora que sou, esse sentimento está mais ainda afincado, que é preocupar-me em fazer parte da solução, preocupar-me em, porque eu gosto muito de empreendedorismo também, preocupar-me em tentar implementar projetos que vão tentar pelo menos resolver uma parte da solução. Eu acho que no final do dia tem que ser um conjunto ou collective effort, assim que se diz, um esforço coletivo, exato. Tem que ser um esforço coletivo e só assim é que vamos lá chegar. Mas efetivamente sim, ter sido pai aumentou essa responsabilidade de, ok, isto está mal, há muita coisa com a qual eu não concordo, mas é justamente porque
eu não concordo. É que tem que atuar. Exatamente. Tem que atuar. Eu hoje estive numa reunião e era exatamente esse o tópico da conversa, quer dizer, desistimos ou persistimos? E a escolha é, temos que persistir, não é? Não há aqui muita dúvida. Falaste de empreendedorismo. Tu tens um projeto nesse âmbito, não tens? Queres partilhar connosco ou ainda é assim muito... Não, partilho até porque... Muito do segredo dos deuses. Não, partilho porque também é um projeto, ou seja, é muito premente e é urgente, porque, ou seja, o projeto chama-se Spectral, e é uma startup que visa facilitar o processo de conformidade para as empresas, conformidade regulatória para empresas gestoras de infraestruturas críticas, e por infraestruturas críticas entenda-se energia, gás, todas as infraestruturas sem as quais a nossa vida em sociedade não seria a mesma. Ou seja, a partir do momento em que tu comprometes uma delas, por exemplo, agora estamos a ver, temos visto casos de falta de água, é uma infraestrutura crítica, distribuição de água. Portanto, é uma empresa voltada para empresas gestoras de infraestruturas críticas que neste momento estão a ser alvo de enorme legislação europeia no que diz respeito à cibersegurança. Ou seja, lembro-me, por exemplo, do caso do apagão ano passado. Exato. Lá está. Se fosse neste momento em que as empresas estão muito pressionadas pela legislação, muito provavelmente teriam coimas para já, porque nós passamos umas boas horas sem saber o que estava a passar. O que eu ia dizer? Muito provavelmente elas teriam coimas, estamos a falar de coimas na ordem dos 2% da sua faturação anual, ou então 10 milhões de euros, no caso da NIS 2, que é o regulamento, uma regulamentação para cibersegurança, que já tem decreto-lei em Portugal, já tem regulamento inclusive, e que tem deadlines para setembro. Portanto, este setembro de 2026. Este setembro de 2026, exatamente. Portanto, vão ser, ou seja, quando eu digo deadlines, é deadlines de auditorias. Vão chegar auditores, vão querer saber o que é que as empresas têm feito em termos de compliance em cibersegurança, ou de enrobustecer o seu aparato de cibersegurança, e quem não tiver compliant, ou quem não tiver em conformidade, assim é que se diz em português, não é? Depois vai sofrer as devidas consequências. E, portanto, nós estamos a tentar usar a inteligência artificial, é uma plataforma essencialmente baseada em inteligência artificial, para tornar esse processo de, para já, entender a legislação e depois estar em conformidade com a legislação muito mais inteligível para quem não é especialista, nem em legislação europeia, nem mesmo em cibersegurança, porque depois é isso, né? Porque as grandes empresas, estou a falar dos grandes operadores, estou a falar da NOS, da Mel, têm departamentos enormes. Passa a publicidade. Passa a publicidade. Têm departamentos enormes de compliance e muito provavelmente já estão a par do que se está a passar. Claro. Mas se nós pensarmos numa empresa municipal de gestão de águas do interior, se calhar não tem a mesma exposição. Portanto, lá está. Eu acho que a literacia, a questão da literacia também é uma preocupação para nós e procuramos resolver um bocado por aí. Chega do pitch. Mas olha, no meio disso tudo eu depois vou querer investigar em caso de coimas, para onde é que vai esse dinheiro, não é? Porque deveria reverter para um fundo a favor da população, porque a população é que acaba por sofrer, não é? Desses impactos, desses embates, e normalmente não é isso que acontece. Portanto, tem ido para armas. Portanto, termina assim. Infelizmente. Olha, só tenho uma pergunta final, que é, tendo em conta estes voos todos, também, que te foram sendo instigados desde a infância, onde é que tu sentes que está o teu ninho? Uau, por ninho entenda-se casa, zona de conforto. Sim. Uau, uma ótima pergunta. Nunca tinha pensado nisso. Eu acho que na minha família, sem dúvida, na minha família, eles são a minha âncora.
mesmo estando longe. Ou seja, quando perguntaste ninho, eu pensei Não logo... tem de ser geográfico. Exato. Quando perguntaste ninho, eu pensei logo em geográfico, em um lugar físico em que eu... Pronto, mas não. Família. Família porque estão sempre à distância de uma mensagem, à distância de uma chamada, e são aquelas pessoas que o mundo até pode duvidar de mim, das minhas boas intenções ou o que for, eles estão sempre lá. Eles estão sempre comigo e exato, são o meu porto seguro e sem dúvida que dão-me esse conforto de sentir que não estou sozinho. E lá está, este caminho que eu escolhi fazer, porque depois a vida é muito feita de escolhas, não é? É só feita de escolhas. Este caminho que eu escolhi fazer é muito solitário, por vezes. Eu lembro-me de passar imensos momentos que em Moçambique passaria com a minha família, mas passei sozinho, porque estava muito longe da família. Mas ao mesmo tempo pensava, ok, estou a fazer isto também por eles. Fazer por mim, ok, mas também para fazer por eles. E por acaso, só desculpa lá estar a desviar um bocado, mas Desvia o que quiser. Estou-me a lembrar que ainda recentemente, ontem, se calhar, o meu próprio pai dizia, olha, eu nunca pensei, porque eu sou o terceiro de 4 irmãos, ou seja, tenho 2 irmãos mais velhos. Meu pai dizia que nunca pensou que dos filhos dele eu fosse ser o primeiro a emigrar. Ele pensou que, se calhar, os mais velhos iam primeiro. Exato. Ou vinham primeiro. Ou vinham primeiro, exato. Ou seja, lá está. E eles acreditarem em mim e lá atrás terem, mesmo com pouco, terem apostado em mim, terem pago por todo o processo que acabou porque o processo de concorrer para a Bolsa tem custos, acarreta custos. Eles acreditarem nesse processo, acreditarem em mim, acreditarem que eu era capaz e que sou capaz e terem estado comigo em vários momentos, inclusive Espanha, acabou por fazer com que não houvesse jamais dúvidas de que pode o mundo estremecer. Terei sempre o meu porto seguro e será sempre a minha família. O apoio. E que não é fácil, né? Tu acabaste de dizer algo que é muito importante. Até para concorrer para as bolsas é preciso dinheiro. Então, quer dizer, eu estou a concorrer para uma bolsa exatamente porque não tenho esse desafogo. Mas tenho que ter dinheiro para concorrer à bolsa. Já viram em que mundo é que nós estamos? É mesmo... Eu, por acaso, acho que o acesso à educação é daquelas coisas que devia ser gratuito. Ainda ontem falava disto, alguém dizia, olha, o ensino superior se calhar devia ter, as propinas não deviam ser gratuitas em Portugal. Eu disse, desculpa, discordar. Eu acho que democracia também é boa porque nós somos permitidos a discordar. E eu acho que discordar é saudável para a própria democracia, porque faz os nossos governantes melhores governantes, não é? Pelo menos quando ouvem. Quando ouvem. Tu citaste por exemplo, que eu franzi logo assim uma coisa. Foi teu professor, mas enfim, não aprecio muito. Eu sou sincero. Vamos ficar assim. Eu sou sincero. Eu não estava em Portugal na altura em que ele era governante, portanto... Não tens essas marcas. Exatamente. Pois é. E teria que estudar mais para se calhar tentar formular uma mas ainda bem hipótese. Que foi bom professor, pronto. Uma opinião, exato. Foi bom professor, eu acredito que foi bom para o presidente da Comissão Europeia e continua a ser bom professor. Mas isso aí o meu problema se calhar é mais com a Comissão Europeia, seja qual for o presidente, não sei. Mas vamos lá. E desculpa porque eu sou um europeísta. Não, tens que pedir desculpa, é o que tu és. E pode não parecer, mas eu sou super inclusiva. Às vezes pode não parecer, mas a verdade é que sou assim. Eu não sei se consegues responder assim em 30 segundos à pergunta final, antes de terminarmos esta conversa. Tu quantos anos é que tens? Posso perguntar? Sim, claro. 29, faço 30 em novembro. Tão bom. 29. Muito bem. Então, portanto, estás em Portugal há mais de 10 anos. Isso. E tendo em conta aquilo que escreves e todas estas experiências que tens tido ao longo de todo este percurso, qual é a conversa sobre o futuro que sentes que Portugal ainda está a adiar? O que é que nós deveríamos estar a falar que não estamos a falar? Olha, em 30 segundos é difícil. 30 segundos, assim muito rápido, só para deixar aquele gostinho, aquela vontade para continuarmos a conversa. Qual é a conversa? Eu falei muito do meu percurso e eu acho que os meus heróis acabaram por ser muita consequência de eu ter nascido num país em que eu não era minoria.
percebes a ideia? Uhum. Que é tu permitir sonhar, permitir ser, ou seja, veres o Obama e pensares, eu posso ser o Obama. Veres o Mandela, se quiseres, posso ser o Mandela. Eu acho que os heróis são muito, ou seja, têm um papel muito importante a desempenhar nas nossas vidas. E é um bocado uma das... Vocês perguntaram sobre as pontes que eu tentei construir na Comissão Europeia. Sim. Foi um bocado isso que eu também tentei, enquanto estive lá, fazer, que é a ideia de vocês também são capazes. Que é a ideia de isto também é acessível, está para vós. Okay? E eu acho que em Portugal... Não se fala suficientemente disso, que é Sua a presença ideia... negra? Sim, presença negra, negros a ocuparem, ou seja, talentos negros a ocuparem espaços que eu acredito que estão disponíveis por aí para serem ocupados. Não vou muito longe. Tenho uma amiga que por acaso eu sei que também já cá esteve, estudou na LSI, é dona de um restaurante, estudou na LSI e formou-se em relações internacionais. Sim. Voltou para Portugal e não teve assim grandes oportunidades. É de género, ok, será que é ela o problema? Eu acho que é um debate que nós devíamos ter cada vez mais, porque aquele miúdo que está no bairro precisa de ver, e há pessoas como ele que podiam estar em determinados lugares. Por que é que não estão? A pergunta é essa, não é? Aliás, nós estamos aqui a gravar numa altura em que ainda não temos, estou aqui a pensar quando é que este episódio vai sair, mas ainda não temos a final do Campeonato do Mundo, mas uma das reflexões que surgiu a propósito da campanha de Cabo Verde nesta prova foi justamente, reparem que a maior parte destes jogadores, ou grande parte deles, passaram pelo Campeonato Português ou ainda estão no Campeonato Português, mas não com projeção, porque será? Exatamente. Nomeadamente, vozinha. Exato. Pois, que é uma herói, pá. Eu fiquei fã de vozinha. Estou aqui arrepiada. São reflexões que era importante fazermos. E o impacto, aquilo que a seleção cabo-verdiana conseguiu veio exatamente... Primeiro o treinador é cabo-verdiano, vamos lá aqui a reforçar bem este ponto. E há um espírito de união, de força muito grande. Foi por isso, e não só. Aqui nós não nos vamos baixar, nós vamos entrar para ganhar. Isso. E isto é muito importante. Mas pronto, é outra conversa. Não, e é outra conversa, é importante, ainda bem que tu falaste no treinador, porque aqui, os comentários que nós temos ouvido sobre a campanha cabo-verdiana não referem este homem. Exatamente. Não é? Quem pensou o jogo? Porquê? Porque nós não pensamos, não é? Estou arrepiada, Paula Cardoso, porque que treinador, que visão, que liderança, e não foram buscar lá fora. É um treinador cabo-verdiano. Eu quero conhecer Cabo Verde, depois do que eu ouvi então, de Cabo Verde. Vem comigo, porque vem com a Paula, que eu também tenho que levar a Paula lá a Cabo Verde. Muito bem, muito obrigada, foi um gosto, que bela conversa. Olha, tudo de bom para ti, para a tua família, para a tua filha. Ionara, beijinhos. Ionara, não sei como. Ionara. Porque eu conheço uma Ionara. Sim, exatamente. Um beijinho, Ionara. Também Ionara. Pois tem, que agora tem um livro e tudo. Exatamente. Obrigada. Grata. Obrigado eu por me terem recebido e pelo convite mais uma vez, e foi um enorme gosto. Eu espero que quem estiver a nos ouvir tenha gostado e que contribui para alguma coisa. Olha, Canimambo. Exatamente, Canimambo. Este episódio tem sonoplastia de Tomás Delfim, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.